Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. Nessa manhã estudaremos apenas um verso, o versículo 1. Na semana passada concluímos o capítulo 2. E hoje entraremos no capítulo 3. Por conta do nosso tempo, estudaremos apenas um versículo. Nesta semana, irmãos, nós comemoramos o Natal. E confesso que a minha intenção primária era pregar um sermão em cima desse tema, desse assunto, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que, sem sombra de dúvidas, foi o maior presente que Deus deu à humanidade. Sem sombra de dúvida. Natal é lembrado por presentes. Papai Noel, presentes, árvores, coisas assim, menos o nascimento de Jesus. Mas o Senhor Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, eles deram à humanidade o melhor presente que pudéssemos receber, aliás, que nem merecíamos receber. Hoje, porém, olhando para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nós encontramos aqui um outro presente que o Senhor Jesus Cristo legou à sua igreja, os presbíteros. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios, capítulo 4, do versículo 8 ao 13, nós encontramos Paulo dizendo que o Senhor deu dons aos homens. A palavra dons pode ser traduzida por presente. Então, o Senhor Jesus, ele legou à igreja dons, e Paulo está dizendo que foi o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, que deu esses presentes aos homens. Quando nós lemos o texto, nós encontramos algo assim. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, ele leva cativos cativeiros e dá presentes aos homens. E aí Paulo explica o que é que significa esse ele subiu. O que significa ele subiu, senão o que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E agora a gente vai ver a lista de presentes. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Talvez na sua Bíblia tenha um pastor e mestre, mas essa tradução não é uma tradução adequada. O correto é pastor mestre. Gramaticalmente, esse e simplesmente não existe. Tá? É pastor mestre. Todo pastor é um mestre, nem todo mestre é um pastor. Tá? Então, nós encontramos aqui, então, esse presente dado à igreja, que consiste em apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Nós sabemos pelas Escrituras e também pelo que eu já expus aqui em outra oportunidade, que o dom apostólico, ele simplesmente se extinguiu no primeiro século. Ele cumpriu o seu propósito. Nós sabemos que os apóstolos e os profetas foram dados à igreja como um presente para que eles lançassem os alicerces. E uma vez que os alicerces foram lançados, então os apóstolos perderam então a sua utilidade. Tá? Então eles deixaram de ser necessários. Eles cumpriram o papel deles, apóstolos e profetas. É isso que está escrito em Efésios. Depois nós encontramos nessa lista de presente também os evangelistas, que aparecem aí. Esse dom é preciso a gente entender e ponderar um pouquinho sobre o que ele realmente significa, porque não há nenhuma explicação a respeito do que faz um evangelista. Nós temos Tito como evangelista, temos Timóteo também como um evangelista. Mas o que faz um evangelista? Quando nós olhamos para Timóteo, Timóteo também era um presbítero. Então ele tinha esses dois dons. O que se representa esse dom chamado evangelista? Não é minha ideia estudar sobre esse assunto com vocês hoje, mas só a título de curiosidade para vocês, de instrução, evangelistas pode significar uma habilidade dada por Deus de compartilhar o evangelho. Todo mundo é responsável por pregar o evangelho. É um chamado para todos os cristãos. Mas algumas pessoas possuem uma habilidade melhor para fazer isso. Essa é uma forma de enxergar o texto. Mas existe um outro significado para evangelista. E entender o que significa evangelista determina se existe esse dom nos dias de hoje ou não. Evangelista também pode significar um delegado apostólico.
um representante de um apóstolo. Um delegado apostólico não é um apóstolo, mas ele recebe a autoridade vinda de um apóstolo para representá-lo no seu ofício. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, para Timóteo, nós vemos que ele era um delegado apostólico. Lá em 2 Timóteo 4:5, depois de Paulo dar instruções a Timóteo, na sua segunda carta, quando ele está prestes a morrer, ele diz assim a Timóteo, ele diz a ele, você deve fazer o trabalho de um evangelista, cumprindo assim o seu ministério. Se esse for o significado da palavra evangelistas nesse texto, isso então naturalmente significa que esse dom, ele também não está presente nos dias de hoje. Esse dom cessou. Se ele representa uma autoridade apostólica delegada, se os apóstolos ficaram para trás, então não há representantes apostólicos. Tá? Então, se evangelista significa delegados apostólicos, então isso aponta para uma cessão desse dom no primeiro século. Mas quando nós olhamos para pastores e mestres, nós descobrimos que não há sombra de dúvida que esse dom está presente na vida da igreja e perdurará até que o Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor, venha. Então, de certa forma, pastores são delegados do sumo pastor. E quando o sumo pastor vier buscar a sua igreja, os pastores também perderão as suas funções. Não será necessário pastores, presbíteros, bispos nos céus. Estaremos diante do sumo pastor. Bom, independente do que significa evangelista, isso pouco importa. Não vai mudar em nada. Se evangelista significa uma habilidade que alguém tem para pregar o evangelho, muito bom. Que Deus dê essa habilidade para todo mundo aqui. Se evangelista significa um delegado apostólico, que cessou também no primeiro século, bom, nós podemos agradecer a Deus por esses presentes. Por quê? Porque hoje, o que nós temos em nossas mãos foi o que foi legado através da vida de apóstolos e de delegados apostólicos. Então, nós devemos agradecer a Deus por esse presente. Ainda que não tenhamos apóstolos andando no meio de nós, ainda que Valdomiro Santiago não seja um apóstolo de verdade, porque não existe, nós podemos agradecer a Deus, porque o presente que Ele legou à igreja, os apóstolos, é um presente que nós usufruímos ainda hoje. Os alicerces foram lançados pelos apóstolos e agora os pastores, presbíteros, bispos, eles edificam sobre esses fundamentos. Mas é interessante que depois de olhar para essa lista de presente que Paulo cita aqui, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, depois ele aponta para a função desses dons. Para que servem esses dons? Qual a finalidade desses dons? E aí você vai entender por que é um presente. E olhando para a realidade nossa hoje, a realidade da necessidade de presbíteros, nós vamos ver por que é necessário pastores nos dias de hoje. O versículo 12 ao 16 diz assim, que esses dons foram dados para preparar os santos para a obra do ministério. A responsabilidade dos presbíteros é preparar os santos para a obra do ministério, dando treinamento, instrução, ensinando, para que mais trabalhadores se levantem no ministério para trabalhar no corpo de Cristo. Os presbíteros, pastores e bispos, eles foram dados à igreja para que o corpo de Cristo seja edificado. Estou lendo o texto bíblico. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a responsabilidade dos profetas, apóstolos, evangelistas e mestres e pastores mestres é edificar o corpo de Cristo. De certa forma, a igreja está sendo edificada pelo ensinamento dos apóstolos. Porque o que um pastor faz, o que um bispo faz, o que um presbítero faz, nada mais é do que ecoar, reverberar os ensinos dos apóstolos. Qualquer ensinamento que não seja apostólico deve ser descartado, herético. Então, os pastores que estão vivos, acho que eu estou vivo, estou meio morto, mas acho que ainda estou, têm a responsabilidade de trazer a edificação da igreja. E o texto continua. Até que todos alcancemos a unidade da fé. O que é a unidade da fé? É a unidade doutrinária. Fé aqui significa doutrina, a unidade doutrinária. É função dos pastores, dos presbíteros, dos bispos, levar a igreja a uma unidade na fé, uma unidade confessional.
Todos devem ser levados a crer na mesma coisa. Agora, imagine só uma igreja onde um crê numa coisa, outro crê no outro crê na outra coisa. É uma bagunça. Eu já vi igreja assim. Eu já fui de uma igreja assim. É uma bagunça. A igreja deve ter uma unidade da fé. Devemos caminhar todos para a mesma direção. E aí ele diz, para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e que cheguemos à maturidade. A função dos presbíteros, pastores e bispos é levar a igreja à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pastores sempre serão necessários. Os ensinos apostólicos sempre serão necessários. Por quê? Levanta a mão se você já atingiu a medida da plenitude de Cristo aqui. Deixa eu ver quem. Ninguém. Então, pastores, ensinamentos apostólicos serão necessários. Por quê? Os pastores também não atingiram a medida da plenitude de Cristo. Os apóstolos também não haviam atingido, mas eles receberam, os apóstolos, a revelação de Deus, que é o meio pelo qual Deus trabalha no corpo de Cristo, através da palavra, através da revelação. Então nós precisamos de mestres ensinando, levando a igreja à unidade da fé, para que a igreja atinja a plenitude de Cristo, ou cresça cada vez mais. E aí Paulo diz, o propósito do dom. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. A história da igreja, ela se repete. Sempre falsos mestres se intrometem no meio da igreja e começam a disseminar erro. E se a igreja não é forte, se ela não é madura o suficiente, então a igreja é, como criança, levada de um lado para o outro. Está aqui um dinossauro, vem comigo. O outro vai, está aqui uma bala, vem. E a criança vai para todo quanto é lado. Assim são crianças. E aí, no finalzinho desse trecho, lá de Efésios, o apóstolo Paulo diz, antes, seguindo a verdade em amor, olha só, Paulo diz, cresçamos. Ele se coloca também nisso. Ele precisa crescer. Os presbíteros, os pastores, os apóstolos, todos precisam crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, olhando para a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Olha que interessante. Edifica-se a si mesmo. Começa com o trabalho dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres. Eles trabalham, realizam o serviço deles, ou seja, eles preparam os santos, edificam a igreja, eles levam a igreja a alcançar a unidade da fé, fazendo com que a igreja chegue à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, não sendo como crianças levadas por doutrinas. Uma igreja forte, então essa igreja cresce em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e depois é dito que a igreja cresce e começa a edificar-se a si mesma. A edificar-se a si mesmo. Começa tudo de cima, uma engrenagem que parte dos pastores, presbíteros e bispos, e aí se eles desempenharem o papel correto deles, então a igreja começa a girar essa engrenagem, e assim a igreja funciona com um edificando o outro. Esse é o papel dos presbíteros, dos bispos, dos pastores. Por isso, é um presente de Deus à igreja. É o meio que Deus utilizou para que a igreja alcançasse a maturidade, o crescimento e fosse protegida de falsos ensinos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que os pastores são os responsáveis pela edificação e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Por isso, Paulo diz que ser um episcopos é uma nobre função. E agora eu quero que você leia comigo o texto que nós vamos meditar. Versículo 1, 1 Timóteo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Ser um bispo é uma nobre função, Paulo diz. Alguém que almeja. Bom, talvez você esteja um pouquinho confuso agora, né? Porque horas eu uso a palavra presbíteros, ora eu uso a palavra bispos, ora eu uso a palavra pastores. Talvez isso bugou a mente de algumas pessoas. E até ontem no grupo lá eu fiz essa pergunta, né? Nossa igreja tem bispo? Teve gente que falou que não, falou que sim. Então isso buga um pouco a mente de algumas pessoas. Infelizmente, irmãos, o evangelicalismo moderno,
já há muito tempo, tem criado uma espécie de hierarquia quanto a esses títulos. Em muitas igrejas, por exemplo, para você chegar ao status de pastor, você tem que começar lá por baixo. Como é que é começar por baixo? Primeiro, você vai ser um diácono. Né? Hierarquia, tá? Patente baixa. Você é só o soldadinho raso. Aí, se você se dedicar bem, trabalhar com vigor ali, vão olhar para você e falar, olha, está trabalhando bem. Aí você é promovido. Aí você passa a ser, então, um presbítero. Já subiu de cargo. Tá? Já você duas faixas na patente já está legal. Aí, se você se esforçar mais, se desenvolver bem, aí você sobe mais um cargo. Sobe aí sua patente. Aí você passa a ser evangelista. Eu sei que depende da igreja, é invertido isso aqui, essa ordem entre evangelista e presbítero, tá? Então, algumas igrejas, o presbítero vem antes do pastor, outras igrejas, evangelistas, mas isso é problema deles, tá? É só a título de conhecimento mesmo. Então, você sobe de patente, agora você é o evangelista. Legal. Aí você quer ser pastor. Você não quer ficar só... Não quero só ser um evangelista, eu quero ser um pastor. Aí, então, você se esforça bastante. Aí você, então, sobe de patente. Aí você chega lá no status de pastor. Agora você é o pastor da igreja. E dependendo da denominação, tem um patamar acima ainda, que é o bispo. Aí você tem que se esforçar muito mesmo. Aí muito mesmo, para chegar a esse patamar aí. Tá? Então, o evangelicalismo moderno segue essa hierarquia que há entre esses títulos aqui. Pastores, presbíteros e bispos. Essas denominações tratam esses cargos, esses títulos, como cargos distintos, diferentes. Apesar, irmãos, de historicamente essa hierarquia ter sido implantada nas igrejas a partir do segundo século, quando a igreja cristã se torna quase que ali oficial, começa a crescer muito. Apesar de historicamente surgir nessa época com a ideia de um bispo monárquico, né? O bispo é aquele bispo que cuida, que preside um colégio de presbítero. Quando nós olhamos esse desdobramento que surgiu disso, né? Dessa necessidade de um bispo monárquico, quando nós percebemos o desdobramento, nós vamos ver que logo, logo, isso desembocou na necessidade, na ideia de um bispo universal. O bispo universal é aquele que você conhece como o Papa. Então, os desdobramentos caiu nisso. Surgiu lá atrás, é uma coisa antiga, e que foi refutado por muitas pessoas, mas que hoje impera na igreja cristã, na sua grande maioria, essa hierarquia, né, dos títulos. A Bíblia, ela apresenta bispos, presbíteros, pastores de forma intercambiáveis. E é assim que eu tenho usado, desde o começo. Por isso, horas eu falo pastores, horas eu falo bispos e presbíteros. A Bíblia apresenta este termo, esse título, essa função, de forma intercambiáveis. Tanto bispo, presbíteros e pastores apontam para a mesma pessoa, o mesmo líder religioso. De forma que um pastor é um bispo e presbítero ao mesmo tempo. Quando nós olhamos para a história, lá em Jerônimo, né, 345 até 419, foi quando ele morreu, ele escreveu refutando essa hierarquia que eu acabei de mencionar a você, que surgiu no segundo século. Veja o que ele disse, já do quarto para o quinto século aqui. Presbíteros e bispos são a mesma coisa. Estou falando do quarto século. As igrejas eram governadas por um conselho comum de presbíteros. Era assim que as igrejas eram governadas. Se for insinuado que somente nossa opinião e sem apoio bíblico que o bispo e o presbítero são um, então deve-se examinar novamente as palavras, que não são um, né? Então deve examinar-se novamente as palavras que o apóstolo dirigiu aos filipenses. Porque lá em Filipenses, no capítulo 1, primeiro versículo, há uma saudação àquela igreja, e a saudação é para os diáconos e para os bispos da igreja. E aí o argumento dele aqui, o argumento de Jerônimo é o seguinte: você deve olhar para Filipos. Por quê? Porque Filipos era apenas uma cidade da Macedônia, e certamente uma cidade não poderia ter havido numerosos bispos. Não faz sentido. Bispos cuidam de várias igrejas. Se havia apenas uma cidade, uma única igreja, para que bispos? 2 bispos cuidando da mesma igreja? Não faz sentido dentro do conceito hierárquico.
E aí ele diz assim: isso ocorre simplesmente porque naquele tempo as mesmas pessoas eram chamadas de bispos ou presbíteros. Agora vamos para a Bíblia ver isso. Vamos ver esta intercambialidade dentro da Bíblia. Quando nós olhamos para Atos capítulo 20, se você virar sua Bíblia e abrir em Atos capítulo 20, se você quiser anotar, riscar essas palavras que vão aparecer aí, fique à vontade. Atos capítulo 20, versículo 17 e depois 28. Esse é um texto um pouco triste, que termina com lágrimas. Paulo está chamando os presbíteros da igreja de Éfeso para orientá-los a respeito de falsos mestres que iriam entrar no meio da igreja. E no final lá, Paulo fala algo que deixa eles muito tristes. Vocês não vão me ver mais. Paulo sabia que era a última visita, o último contato que eles teriam e não mais se encontrariam. Mas nós não vamos ler tudo isso, não. Isso aí você pode ler em casa. O versículo 17 diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros. Guarde isso em sua mente. De Mileto, Paulo está em Mileto, ele pede para que os presbíteros, agora anote aí, da igreja, no singular, de Éfeso. Ele mandou chamar. Venha presbítero, mande chamar os presbíteros da igreja, no singular, de Éfeso. Essa carta de Timóteo foi escrita, direcionada para a igreja de Éfeso. Tá? Guarde isso. Então, o que havia naquela igreja? Presbíteros, não é? Haviam presbíteros naquela igreja. Venham presbíteros. E aí os presbíteros chegaram. Os presbíteros se encontraram com Paulo. Paulo começa a dar instruções a respeito de coisas que iam acontecer com eles. E lá no versículo 28, Paulo fala para eles tomarem cuidado com coisas que iam acontecer. Veja só. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Essa palavra rebanho faz você lembrar de alguma coisa? Não pegou ainda? Ok, segura aí. Então, cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Mas peraí, não eram presbíteros? O texto está falando que o Espírito Santo colocou eles como bispos. Eles são bispos, então? São bispos. E logo em seguida, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Agora eles são pastores também? Pensei que era presbítero, mas agora está falando que é bispo, agora está falando que é pastor. Nós encontramos nesse texto a intercambialidade desta função, dessa nobre função. Pastor é ao mesmo tempo um presbítero, ao mesmo tempo um bispo. Não há diferença e hierarquia com relação a esta função. Chame os presbíteros da igreja, agora cuidem de vocês. Vocês foram colocados aí pelo Espírito Santo como um bispo, para que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Pedro 5, do 1 ao 2, parte A, nós encontramos também esta intercambialidade. Diz assim o texto: portanto, apelo para os presbíteros, anote aí, que há entre vocês. Haviam presbíteros entre eles. E o faço na qualidade de presbítero. Pedro está se colocando como um presbítero. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu era mais novo, eu pensava assim, nossa, o Pedro, ele foi meio incompetente, né? Não conseguiu nem ser um pastor, né? Acho que foi porque ele negou Jesus, então ele ficou rebaixado ali como um presbítero. Fecha parênteses, pensamento de um moleque retardado. Ok. Eu faço na qualidade de um presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E logo em seguida ele diz, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Ele apela aos presbíteros para pastorearem o rebanho de Deus. Era presbítero? Pastorear não é coisa de pastor? Pois é, presbítero e pastor são a mesma coisa. Por que nós temos, então, títulos diferentes para a mesma pessoa? Por quê? Essa é uma razão muito simples. Cada uma dessas palavras, presbíteros, ou presbítero, bispo e pastor, tem um significado, que aponta para aquilo que o líder eclesiástico faz. São características diferentes de um mesmo líder. A palavra presbítero, literalmente significa ancião. Ancião é a ideia de idoso. Desculpa aí, não é meu caso aqui. Tá? Idoso. Mas,
A palavra não aponta, a ideia aqui não é apontar para a idade do presbítero. Porque se nós observarmos, Timóteo mesmo era jovem. Paulo diz a ele que ninguém despreze a sua mocidade. Ele era um delegado apostólico e jovem. Quando nós olhamos, por exemplo, para Atanásio de Alexandria, ele foi diácono aos 20 anos e presbítero aos 30. Então, não é a questão da idade que voga aqui. O que acontece é que já naquele tempo, nas sinagogas judaicas, havia anciãos que coordenavam, que lideravam a sinagoga, que eram responsáveis por abrir os livros, os pergaminhos e oferecer instruções. Então, esse conceito de ancião já era algo comum dentro das sinagogas, para representar, para apontar para um líder que ficava, ou para alguns líderes que ficavam cuidando da sinagoga, de instrução, de apresentar conselhos, dar direção. Por isso, presbítero ou ancião implica em sabedoria, experiência, aconselhamento, direção. Alguém a ser ouvido com atenção. Tá? Vem da raiz judaica, zaquém. Então, a raiz dessa palavra presbítero vem do judaísmo, onde o ancião era um representante, era alguém sábio que cuidava, era alguém que era buscado para dar conselho, era aquele que conhecia muito bem a Torá, então era consultado para tirar dúvidas. A palavra episcopos, que é a palavra bispo, que é a que aparece aqui no nosso texto, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, vem de episcopos. Essa palavra é uma palavra grega em sua origem e foi usada para oficiais municipais que supervisionavam a cidade. A palavra bispo ou episcopo literalmente significa aquele que olha por cima, aquele que vê por cima, aquele que supervisiona. E é a função dos pastores, então, supervisionar. Porque esta palavra indica a natureza de supervisão de um ministro da igreja. O bispo, então, o chamado de episcopos também, ele possui uma visão sistêmica de olhar por cima, olhar tudo. Ele tem que estar ciente do que está acontecendo e dar direcionamento. Ele tem que saber o que está sendo ensinado. Ele tem que saber, por exemplo, que o que está sendo cantado no louvor. Se os caras cantarem uma música herética aqui, é responsabilidade minha. Aí do Rogério. Né? Mas é responsabilidade minha, em última instância. O bispo é aquele que está ciente do que está acontecendo. Ele vê por cima, ele supervisiona, ele cuida, olhando por cima. Bom, pastor é o mais popular, né? Todo mundo conhece, é o que é mais usado. E é o que menos aparece na Bíblia. Aparece mais presbítero, tá? Pastor é simples de entender porque ele aponta para a natureza do ministério pastoral de cuidar, proteger, guiar, alimentar o rebanho. É mais fácil de você imaginar o que é, porque você tem uma figura visível, você consegue ver um homem cuidando de um rebanho, protegendo, alimentando. Então você consegue vislumbrar o que é isso. Em suma, então, os líderes da igreja são presbíteros que supervisionam e pastoreiam o rebanho do Senhor. É simples assim. Agora eu quero relembrá-los de que a liderança eclesiástica é masculina. Isso a gente viu no sermão passado. Tá? A gente viu, creio que não há dúvidas quanto a isso. Mas eu quero atentar para um outro detalhe da liderança. A liderança é masculina e plural. A liderança no Novo Testamento é no plural. A gente vai ver isso daqui a pouco. Nós vimos no sermão passado que mulheres não podem ser pastoras e que somente homens podem ser pastores e líderes da igreja. Mas agora a questão é, todos os homens podem? Não, não são todos os homens que podem. Logo em seguida, no versículo 2, aqui do texto que nós estamos estudando em Timóteo, nós teremos as qualificações exigidas do homem que se tornará o líder da igreja, que pastoreará a igreja. Mas isso a gente vai estudar na próxima semana.
Eu quero, então, falar um pouco com vocês a respeito da pluralidade de presbíteros na igreja, ou que é conhecido como presbitério. Então, isso vai ser novo para algumas pessoas. Talvez você esteja se perguntando aí, pensei que essa igreja era batista, não presbiteriana. Presbitério, é isso mesmo? Será que você não pegou um estudo errado de um presbiteriano? Será que não foi isso? Meus irmãos, o presbitério, a ideia de presbitério, a ideia de pluralidade de presbíteros, só é defendida pelos irmãos presbiterianos por ser bíblico. É o que nós encontramos na Bíblia. Infelizmente, os batistas modernos abandonaram a sua história e a sua teologia. Os batistas, desde os seus primórdios, lá no século XVII, já defendiam uma estrutura robusta da teologia do pacto e sempre defenderam a pluralidade de presbíteros. Os batistas modernos é que abandonaram esse conceito, não os antigos. Hoje, falar em presbitério numa igreja batista é uma coisa estranha, é uma contradição de termos para muitos. Geralmente, igrejas batistas, não são todas, eu conheço algumas que não são assim. Geralmente, as igrejas batistas, elas são congregacionais, entre aspas, mas são governadas por um bispo, que no fim das contas é ele que manda, a congregação só é meio que obrigada a ratificar. Isso acontece com muita frequência. Eu estou ajudando uma pessoa no Brasil que está enfrentando um problema assim em sua igreja. A nossa confissão de fé, publicada em 1689, ela já defendia a pluralidade de presbíteros. Veja só o que ela diz. Capítulo 26, parágrafo 8 e 9. Uma igreja local, preste atenção, singular, uma igreja local. Esta é uma igreja local, tá? Reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são, agora segura aí, os anciãos ou bispos. Plural. A igreja local, uma igreja singular, reunida, organizada, é constituída por anciãos ou bispos, além dos seus membros. E também diáconos, para a peculiar administração das ordenanças e assim por diante. Então, nós temos uma igreja no singular com uma liderança no plural. Parágrafo 9 agora. O caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa, chamamento para o episcopado, capacitada e dotada pelo Espírito Santo para o ofício de bispo ou ancião, olha aí, intercambialidade aqui de novo. Na confissão. É bispo ou ancião? Tanto faz. Chame como você quiser. Em uma igreja, singular de novo, é que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja, ou seja, por votação, próprio dos congregacionalistas, que é o nosso caso, tá? Por meio de votação. E solenemente separados por jejum e oração, com a imposição das mãos do presbitério. Confissão de fé batista. Não estou lendo de Westminster, não. Presbitério. Pluralidade de presbíteros. E aí ele diz, se houver algum nela anteriormente constituído. Se houver essa pluralidade de presbíteros, a igreja tem isso, então esses devem colocar as mãos. Há exceções, há casos como no nosso aqui, em que não é possível ter uma pluralidade de presbíteros. Ainda não. Então, não tem que esperar para impor as mãos em alguém. Ok. É evidente, irmãos, que nós divergimos dos nossos irmãos presbiterianos em alguns pontos relacionados à representatividade do presbitério. Mas assim como eles, historicamente defendemos a pluralidade de presbíteros. Isso, de forma alguma, anula o congregacionalismo. Há uma perfeita harmonia entre a congregação e os presbíteros. Há uma perfeita harmonia. É como uma dança, um conduzindo o outro. Os presbíteros lideram, mas a última instância de apelação é a congregação, a igreja. De forma que a obra é uma obra para todos da igreja. Como funciona? Os presbíteros dirigem a obra,
lideram. Os diáconos facilitam a obra. E a congregação executa a obra. Ninguém fica fora da obra. Todos participam da obra. Presbíteros dirigindo, diáconos facilitando e a congregação executando. É assim que funciona. Nós acabamos de ver que a pluralidade de presbítero no meio batista é histórica. Mas a grande questão é, tá, legal, é histórica. Mas ela é bíblica? Pode ser provada pela Bíblia, que é isso que importa. Né? Se estiver na confissão, não estiver na Bíblia, a gente descarta. Para nós o que importa é se ela é bíblica. Deixa eu apresentar a vocês alguns textos. 1 Timóteo 4,14, na carta que estamos estudando, Paulo diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Quero que você atente sempre para o plural. Presbíteros. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros, tá? Esta carta, lembrando vocês, foi direcionada a Timóteo, que era para ser lida na igreja, uma igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso. Os presbíteros que lideram bem a igreja, não é as igrejas. Tá? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra ou de duplos honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Presbíteros que lideram bem a igreja, singular. Tito 1,5, carta direcionada ao outro delegado apostólico. Paulo diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Mais uma vez no singular. Tiago 5,14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, singular, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. 1 Pedro 5,1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E eu faço na qualidade de um presbítero. Temos aqui Pedro direcionando a uma igreja que havia presbíteros. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Lembra do comentário lá do Atanásio de Alexandria? Se você entende que bispos, como a Igreja Católica entende hoje, começou a entender naquela época, se você entende que é dessa forma, então não faz o menor sentido o que Paulo escreveu aqui. Como pode haver uma pluralidade de bispos para uma única cidade? Bispo cuidava de várias cidades, ou de várias igrejas. Nós temos pluralidade de bispos e diáconos numa igreja tão pequena como a igreja de Filipos. Atos 14:23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Olha só, presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. E o texto que nós lemos, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, no plural, da igreja em Éfeso. Bem, há outros textos, se você quiser ler Atos capítulo 15, você vai ver isso ali várias vezes, tá? Eu não vou ler por conta do nosso tempo. Mas eu quero tratar com vocês a respeito do chamado interno e externo do pastor, para a gente concluir com esse assunto. O texto que nós estamos estudando diz: esta afirmação é digna de confiança. Essa é a segunda vez que essa palavra aparece na carta de Paulo a Timóteo. Esta afirmação é digna de confiança significa, olha, preste atenção no que eu vou falar. Caixa alta aqui, o que eu vou falar é muito importante, preste atenção. E aí ele diz: se alguém deseja ser bispo, você sabe o que é agora, que é presbítero, que é pastor, deseja uma nobre função. Muitas pessoas entendem esse chamado para o ministério pastoral de forma mística. Um sentimento, um sonho, um revelamento. Até na semana passada eu contei da história de uma pessoa que acreditava ser pastor, porque quando era criança, estava no ventre da sua mãe, uma profetisa colocou a mão lá e falou que ele seria pastor, e ele leva isso na mente dele, então ele tem que ser. Mesmo que a igreja não reconheça, ele tem que ser, porque houve
uma coisa mística, um chamado místico, desde o ventre da sua mãe. Olha só que bonito. Mas o chamado, ele se completa quando ele acontece de forma interna e externa. É diferente do chamado para, por exemplo, quando a gente olha no Antigo Testamento, os profetas. Tá? É necessário na vida do pastor um chamado interno e externo. A ausência de um dos dois anula o outro. Se você não tiver, você pode ter o chamado interno, mas se você não tiver o chamado externo, um anula o outro. O chamado interno consiste no desejo do candidato ao episcopado. Paulo diz, os que almejam, ou os que desejam, dependendo da sua versão, ser bispo, almejam uma nobre função. Ele tem que querer, ele tem que almejar. O candidato ao episcopado deve desejar isso, ele deve almejar. A palavra grega usada por Paulo pode ser literalmente traduzida por esticar-se, estendendo as mãos. É você esticar todo o seu corpo a fim de alcançar algo. Você chega no seu limite, você quer tanto pegar aquele pote que está alto, você não alcança, aí você se estica todo, porque você precisa daquele pote. Você deseja aquilo, você precisa, está cheio de Ferreiro Rocher lá dentro. A ideia dessa palavra desejo aqui é a ideia de você impor uma força nos seus membros para alcançar algo que você quer. Então, ninguém que não deseja o episcopado deve ser investido para esta função. Nós devemos esquecer o modus operandi dispensado aos profetas da antiga aliança. Lá no Antigo Testamento, eles eram chamados para isso, gostando ou não, eles tinham que ir. Eles tinham que obedecer. Moisés está lá, começa a pegar fogo. Não sei falar direito, mas você vai. Mas você vai, eu vou arrumar alguém, mas você vai. Quando você olha para Jonas, vai para Nínive. Vou nada, cata um barco, vou fugir. Vai sim, não vai fugir. Jeremias. Os profetas, eles eram chamados assim, você tem que ir e pronto. Ou vai. Não tem segunda opção. Nós devemos esquecer esse modus operandi. Isso não funciona para a vocação pastoral. A vocação ao episcopado parte de um coração disposto a servir nessa nobre função. Parte do coração, eu quero servir. É isso que eu quero, é isso que eu almejo. Ninguém deve ser investido por constrangimento, por obrigação. É isso que o apóstolo Pedro disse em sua epístola, lá no capítulo 5, no versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. O pastoreio é por livre vontade, não é por obrigação. Deus não arrasta ninguém ao pastoreio pela orelha. Eu não queria ser pastor, mas estou aqui porque Deus me empurrou para isso. Ok, alguém até pode desejar ser um pastor. E muitos desejam. Mas isso não basta. Isso não basta. É preciso o chamado externo, que complementa o chamado interno. Se não houver o chamado interno, já você cancela. A igreja pode olhar para uma pessoa e falar, puxa, esse irmão daria assim para ser um bom presbítero da igreja e tal, mas ele não quer. Então acabou. Não tem que obrigar ninguém. Não quer. Ok. Mas as pessoas podem desejar. É uma nobre função. Talvez status, sei lá, pense que ganhe dinheiro, não acredite nisso. Então, é necessário o chamado externo. E o chamado externo nada mais é do que o reconhecimento, guarde essa palavra, reconhecimento natural da vocação do aspirante ao episcopado pela congregação. É o reconhecimento natural. A igreja vai reconhecer naturalmente o candidato. A igreja vai reconhecer naturalmente aquele que Deus levanta do seu meio. Para isso, a pessoa tem que servir. A pessoa tem que estar trabalhando. E ela faz isso naturalmente. E a igreja começa então a reconhecer o chamado externo. Olha, esse irmão realmente parece que leva jeito.
A congregação local deve observar as evidências apresentadas por Paulo nessa carta e em outras cartas também, para assim avaliar. No próximo sermão, nós veremos, por exemplo, que existem qualificações morais para o bispo. Pode querer, mas se não tiver as qualificações morais, e é interessante que a lista com relação às qualificações morais do presbítero é enorme. É enorme, não basta apenas você ter um PhD, não adianta você ter feito faculdade, seminário, você pode ter tudo isso aí, mas se não tiver as qualificações morais, mesmo que você deseje, como diz as crianças, sem chance. É dito também que o bispo deve ser apto a ensinar. Apto. A função principal dos pastores é alimentar o rebanho, e ele faz isso como? Através da palavra, através do ensino, através da exposição. Por isso, o bispo deve ser alguém que é apto a ensinar, que pregue e ensine com uma clareza a fim de que a igreja seja edificada. Então, existem qualificações necessárias para um bispo. E a igreja deve conhecer essas qualificações. Para quê? Lembra do sufrágio da nossa confissão? Um dia nós vamos reconhecer publicamente esse ministro. Nós daremos a evidência externa de que Deus, de fato, levantou um dentre nós. Eu, como um dos bispos, o único por enquanto, eu observarei pessoas e, ao perceber, eu o apresentarei à igreja depois de avaliá-lo por um longo período. Mas esta avaliação compete a vocês, a avaliação final. Eu, como um bispo, eu apresento a vocês, candidatos à membresia. Vocês, pelo sufrágio, levantam as mãos, reconhecendo que essa pessoa, candidata a ser membro da igreja, de fato, tem demonstrado evidências de ser um cidadão do reino. Assim funciona também com os presbíteros. Vocês devem aprender tudo que eu estou ensinando aqui, o que eu vou ensinar no próximo sermão, e guardar isso. É isso que deve ser avaliado no candidato ao episcopado. Apareceu alguém aqui que a gente viu, olha, ensina bem, é um passo muito bom. Agora, vamos olhar a moral, o caráter dessa pessoa. Vamos olhar o que é exigido dele. Será que se enquadra tudo aqui? Será que dá para ele realmente se encaixar nesse papel? Aí a gente, como igreja, deve avaliar tudo isso. Então, devemos considerar que o chamado para o episcopado é confirmado pela igreja. Os profetas, os apóstolos, foram diretamente chamados por Deus. Eles não precisavam de reconhecimento para provar o seu chamado profético ou apostólico. Eles não precisavam disso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, os bispos, eles precisam ser reconhecidos pela igreja. Por isso nós encontramos essa lista que Paulo escreveu a Timóteo, para apresentar à igreja, porque a igreja é responsável por reconhecer. Temos uma lista, aquela igreja tinha que ler e saber, Timóteo tinha que ler e saber em quem ele ia impor as mãos. Mais tarde, Paulo vai falar para Timóteo, olha, não imponha as mãos precipitadamente em alguém. Cuidado, Timóteo, avalie bem. Não imponha precipitadamente, tem que avaliar. Tem aqui todos os requisitos básicos para a vida de um episcopo. Então, nós devemos considerar isso. O chamado para o episcopado é confirmado pela igreja. E os profetas e apóstolos não precisavam disso, mas os pastores sim. Albert Mohler, em seu artigo denominado Deus tem um chamado, ele conclui o seu artigo com uma pergunta bem pertinente. Veja só, já estou encerrando. Considere o seu chamado. Você sente que Deus está te chamando para o ministério? Seja como pastor ou como um outro servo da igreja? Você queima com uma compulsão a proclamar a palavra, compartilhar o evangelho e cuidar do rebanho de Deus? Esse tem sido confirmado e encorajado por aqueles cristãos que melhor te conhecem? Você tem tudo isso aqui? Você tem o desejo de servir como pastor? Você queima dentro de você uma compulsão para proclamar, para pregar a palavra de Deus, o evangelho?
É de seu desejo cuidar do rebanho de Deus? É, sim, legal. Mas agora, esse seu chamado tem sido confirmado e encorajado por aqueles cristãos que estão próximos de você, que melhor te conhecem? Pode desejar à vontade. Pode falar, eu quero. Se a igreja falar, não. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o chamado interno e externo, eles andam de mãos dadas. A ausência de um anula o outro. A igreja precisa estar ciente disso. Ciente disso. Se eu trouxer aqui um candidato à frente e apresentá-lo, a primeira coisa que vocês devem perguntar, ele realmente quer? Você está colocando ele por pressão? Está obrigando? Ele realmente quer? Ele realmente deseja? E a igreja, então, vai ouvi-lo, sim. E aí a igreja, então, vai avaliar. Bom, realmente, ele tem demonstrado, então, isso. É evidência de que ele quer. Ele tem trabalhado, tem servido. E assim, então, a igreja reconhece a sua vocação. Sendo assim, existem dois chamados, o interno e o externo. Sendo o chamado interno, aquele chamado de Deus para aspirar ao episcopado, e o externo, apenas a confirmação da igreja sobre esse chamado. Para concluir, presbíteros, bispos, pastores, são dádivas de Deus dado à igreja. São presentes de Deus dado à igreja. Saibam, irmãos, presbíteros são pessoas que carregam um fardo muito pesado. Muito pesado. Você, quando vai para a fábrica trabalhar, você só é responsável pelo seu serviço, naquele dia, naquele momento, naquela hora. E, enquanto funcionário da Ever, eu não preciso prestar conta a Deus pelo robô que está quebrado, pela falta de manutenção. Mas, enquanto presbítero, pesa sobre mim a responsabilidade de prestar contas sobre cada um que faz parte dessa igreja, cada membro. É o que Pedro diz. Então, presbíteros carregam um fardo pesado. E se eles não forem vocacionados para isso, sucumbirão. Não aguentarão. Esse fardo é tão pesado que não deve ser carregado por um único homem. Por um único homem. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria, ao constituir a igreja, Ele intentou que a igreja fosse liderada por uma pluralidade de presbíteros. Onde esse presbítero, com este fardo, pode compartilhar o seu fardo com outro presbítero e junto orar, entendendo a luta que eles passam. Deus sabe que presbíteros são essenciais para a vida da igreja. Isso no plural, presbíteros. Nós ainda não temos essa realidade aqui. E eu não pretendo ser o único presbítero dessa igreja para sempre. Para sempre. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu preciso. E Deus sabe mais do que vocês e do que eu mesmo. Presbíteros, apesar de não parecerem, são humanos. Até que não parece, né? Mas são seres humanos. E precisam de suporte da congregação e oração, de apoio, de encorajamento. E, acima de tudo, de orações. De orações. Somos seres humanos como vocês. Porém, carregamos um fardo que vocês não carregam. Não carregam. Então, ore, como vocês fizeram hoje no culto, mas na casa de vocês, com a família de vocês, ore pelos pastores dessa igreja. Não só dessa daqui, ore pelo Hirata, pelo Carlos, ore por nós. Nós necessitamos da oração de vocês. E também, ore para que Deus levante dentre nós presbíteros que somem a esse ministério, para o próprio bem da igreja. Uma vez alguém me perguntou assim, quantos presbíteros é necessário para a igreja do nosso tamanho? Essa é uma pergunta que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Quando você estuda a teologia, lá na teologia pastoral, dizem que numericamente o número legal para um pastor cuidar é 30, mais do que isso fica puxado, tal. Mas isso aqui é teoria.
Quantos presbíteros são necessários para essa igreja? Quantos o Senhor mandar. É assim. Se ele levantar mais um e ficar só 2, o Senhor é que levanta. Se o Senhor mandar 5, 4, 10, quem ganha é a igreja. É para o bem da igreja. Então, não existe um número adequado. Nós apenas devemos suplicar ao Senhor que levante dentre nós mais presbíteros, para que assim o ministério seja melhor cuidado. Um presbítero, ele não consegue ter todas as qualidades. Um presbítero tem uma qualidade, ele é mais fraco num ponto, o outro é mais forte no outro, e quando eles se juntam, eles somam essas qualidades. E assim, as dificuldades acabam sendo cortadas. Então, oremos para que Deus levante dentre nós presbíteros que somem para o ministério. Vamos orar.